Ei você, leitor e leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e estou de volta para mais uma edição do nosso Hora H. E hoje é um dia muito especial, afinal de contas, hoje é sexta-feira. E o que acontece na sexta-feira? A nossa entrevista. Dia em que eu convido uma personalidade da nossa comunidade, a comunidade manauara, para abordar um assunto que é do interesse geral, meu e seu, principalmente. Hoje nós estamos trazendo o escritor amazonense, o jovem escritor amazonense, Celso Corsino. Ele escreveu 2 livros, todos dois que têm um título muito interessante. Nós não podemos julgar um livro pelo título, né, pela capa, e é justamente uma das razões pelas quais ele veio aqui para esclarecer isso. Um livro que ele escreveu é Evangélicos Política. Interessante, né? O título do livro. E o outro título, A Saga das Raposas, o seu mais recente livro. Antes de eu conversar com o Celso, você não está vendo o Celso. Eu sei que você não está vendo o Celso, mas ele está aqui ao meu lado, tá? Você vai vê-lo já já. Eu só quero dizer para vocês que eu passei por vários postos de gasolina no caminho para o nosso Portal do Holanda e a coisa está ficando longa. Estou falando das filas, tá? Eu passei vários postos cheios de longas filas e eu confesso que eu estou preocupado. Então, a dica para você dá uma olhada lá no teu tanque de gasolina. Eu imagino que o governo vai resolver isso logo. Eles têm que resolver isso logo. E eu me dei 10 dias. Eu estou sendo assim, meio pessimista, talvez. Mas quanto tempo você se dá para aguentar essa crise? Pensa nisso, tá? Muito bem. Muito obrigado desde já pela companhia e agora a gente vai passar a conversar com um jovem escritor amazonense. Até já. Muito bem, nós estamos de volta e agora é para valer. De verdade. Vocês agora estão vendo o Celso Corsino, está aqui ele ao meu lado e é com ele que eu vou conversar a partir de agora, tá bom? Então preparem-se para saber alguns segredinhos interessantes sobre a atividade de escritor, principalmente se ele for jovem aqui na nossa cidade. Celso, seja bem-vindo ao programa, muito obrigado por ter vindo e eu gostaria de saber inicialmente de você o seguinte: qual é, que você desenhe para a gente, qual é hoje a cena literária na cidade de Manaus? Vendo você escrevendo um livro tão jovem, eu imagino que ela esteja em ebulição. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estar com você aqui. Humberto, a vida de escritor ele tem aqueles momentos de solidão. Afinal de contas, para você escrever, você tem que refletir, passar muito tempo sozinho. E a região norte em si tem vários dificuldades para quem quer escrever, para quem quer entrar no mundo artístico, como, por exemplo, também sempre tem muitas barreiras por estar distante do foco aí do sudeste, da grande mídia. Mas com a internet há um favorecimento e essa barreira reduz um pouco mais, a gente consegue transpor. Então tem suas dificuldades, mas também é muito gratificante. A gente escreve porque gosta, né, tem prazer, né, aquilo é prazeroso. E até para deixar um legado de contribuição, e as pessoas têm recebido muito bem o livro, viu, Humberto? É gratificante, com todas as dificuldades. Como é que é o encontro com a musa inspiradora? Eu sempre quis saber isso e eu não posso deixar passar essa oportunidade. Humberto, eu escrevi o livro Evangélicos e Política em 2010, fruto de um TCC, da minha formação em Ciências Políticas. Depois escrevi um livro de vendas, motivação em vendas, né? O título é Vendas, 8 Passos para o Topo. Teve uma boa receptividade voltada para os comerciantes. E eu imaginava não escrever mais, porque é um trabalho muito solitário. Mas recentemente, já agora final de 2017, contando historinhas para minha filha, a história exatamente da raposa e o galo, aquilo ali mexeu comigo. Eu lembrei da época que meu pai, ele matava a raposa. Nós morávamos no Mato Grosso do Sul, próximo de Dourados. Estava caçando raposas. É porque elas atacavam o galinheiro dele. E lá tinha uma cultura, um hábito entre as pessoas de colocar cachaça, fazer uma armadilha e colocar cachaça para atrair as raposas. Não sei se é verdadeiro, eu creio que o que atraía mesmo era as galinhas.
Bem, nós tivemos uma pequena interrupção, mas eu parei justamente no momento em que eu ia perguntar do Celso o seguinte. Celso, você já declarou aqui que o livro, para você, apresenta uma história de submissão humana às raposas. E também eu leio aqui que, através de histórias cômicas, tendo como pano de fundo a realidade, você leva o leitor a uma viagem no mundo da política, né, para que o leitor entenda os bastidores da política pequena e como os humanos foram dominados pelas raposices dos políticos ruins. Eu queria que você fizesse essa junção, explicasse a historinha do seu pai que caçava as raposas e expunha, né, o corpo da raposa lá morta para os vizinhos e a atual realidade política com políticos ruins. Ok, Humberto. Então, a partir de toda aquela cena, as raposas se revoltaram, né, com aquilo tudo que aconteceu com elas. No início, eu digo no livro, elas roubavam pequenas coisas, né, e os humanos até aceitavam, mais ou menos a ideia do rouba mais faz. Aceitavam, então elas foram ficando viciadas, primeiro o vício da cachaça, esse vício depois foi evoluindo. Elas roubavam milho, roubavam verduras, essas coisas, e ninguém fazia nada. Pegavam os animais e deixaram elas crescer. Elas foram ganhando poder, né, e de forma que elas vieram, de fato, a dominar os seres humanos. O que nós vemos hoje acontecendo no Brasil, a questão do combustível, né, a gente olha assim, poxa, o Brasil não tem mais jeito. E, de fato, ele não tem uma solução no caminho que vai. O Brasil precisa de um choque muito forte para sair dessa situação. Nós não vemos esperança com as pessoas que aí estão, com os partidos que aí estão. Então é preciso, eu digo no livro, que os humanos façam alguma coisa. O poder não pode ser entregue totalmente às raposas, que são os políticos ruins, deixando claro que em todos os locais existem exceções. Então essa indignação humana, ela deve levar a algum lugar, porque a indignação por indignação não vai fazer diferença nenhuma. Os humanos, eles precisam entender que quando eu coloco todo mundo no mesmo balaio, eu trato todo mundo como igual e não faço diferença entre o certo e o errado, nunca vai haver mudança. Então, para que haja essa mudança, Humberto, é necessário que os humanos identifiquem muito bem quem são as raposas, né? As estruturas, e que eles participem também. O problema dos humanos é que eles se afastam muito e deixam as suas vidas na mão das raposas, ou seja, totalmente submisso. Você acha até que o momento do voto tem a ver com isso que você está colocando? Quer dizer, os humanos é quem escolhem as raposas, né? E quer dizer, aí você diz, os humanos precisam conhecer as raposas, justamente para não reelegê-las? Seria isso? Correto, essa uma leitura? Correto. Aí você entrou na questão da eleição. Exatamente, eu falo da questão do voto nulo. Como ele é ruim quando você se abstém e deixa de participar. O correto seria você votar contra aquilo que você não gosta. Agora, quando você se abstém, as raposas têm os times delas, que elas vão continuar dominando. É preciso que você exerça uma pressão externa para derrotá-las, porque o time delas, ou seja, a panelinha delas está formada. Se você não participar, elas vão continuar no domínio e vai querer que você seja sempre o quê? Torcida. Então, os times são das raposas, né? Foram formados por ela. Para que você mude esse jogo, para que você altere esse jogo, é preciso participar, sair da arquibancada, deixar de ser torcida e entrar no campo para mudar o jogo. Agora, Corsino, existe um fator cultural aqui no Brasil, quando se fala de política, que é inegável. As pessoas votam e um ano depois não lembram em quem votaram. Quer dizer, às vezes as pessoas votam porque a pessoa é bem parecida, ou até mesmo porque vendem o voto, ou porque um amigo pediu, ou porque é simpático a pessoa. De que forma o livro orienta o eleitor, Corsino, para votar com... O que é votar com consciência? Como é que ele deve seguir o mandato da raposa? Porque se ele esquece em quem ele votou, não tem como ele fazer uma escolha que seja boa, que seja uma escolha que venha alterar o que é ruim, se ele não lembra no candidato que ele votou. Verdade, Humberto. As raposas, elas são muito organizadas. Existe toda uma base para esse domínio. Elas foram muito espertas, né? A gente diz no livro. Palmas para elas, porque se organizaram muito bem, e vergonha para os humanos que deixam de participar. Então, elas têm toda uma base para o domínio. O primeiro é a aproximação
depois o convencimento e depois o ar de legalidade. Ou seja, criar uma cultura na nossa cabeça, na cabeça da população, de que isso é assim mesmo, de que não tem jeito. Ou seja, essa cultura está intrínseca no nosso pensamento, de que política é isto mesmo. Ou seja, todos são iguais, não presta, não existe exceções. Então isso é excelente para que haja essa dominação. Então foi feito todo um colchão ideológico para que esse domínio continue. E claro, o ser humano só vai conseguir quebrar isso através de uma contracultura, um novo pensamento, exercer uma pressão de fora para dentro e também de dentro para fora, uma pressão que age em todos os sentidos através do pensamento. Afinal de contas, eu penso para depois existir. Agora, Celso, como é que você analisa? E o que você diria para o eleitor que está nos assistindo agora? Eu comecei a ver políticos almoçando na quentinha com os eleitores lá no restaurante na periferia. Eu comecei a ver fotos de políticos segurando crianças no colo, com a camisa suada. Será que o eleitor... Isso aqui é uma pergunta para você, mas eu queria apontar para o eleitor que está nos vendo. Será que o eleitor... Será que ele percebe ou finge não perceber que o político esteve lá há 4 anos, quer dizer, e agora ele volta lá e a situação dele continua a mesma, e o político volta para dizer, não se preocupe, vamos resolver isso aqui, essa ponte vai ser construída, eu vou resolver tudo. Por que o povo continua acreditando nesses caras? É questão cultural, Humberto, é a tática que as raposas usam de aproximação e a outra tática de compra de voto, que muitas vezes a compra de voto ela é muito bem disfarçada. Não estou falando do voto com dinheiro, existe também. Existe a compra com dinheiro, através de algum benefício para o eleitor, mas existe aquela compra muito mais sórdida, disfarçada, que às vezes até o eleitor mais informado não consegue captar. Vou dar um exemplo. O tapa-buracos de rua, que acontece geralmente em épocas de eleição. A troca de uma lâmpada, isso era para ser feito o ano inteiro. A construção da ponte. Isto. Um buraco, Humberto, pequeno, ele pode ser tapado ali por preços irrisórios, 3, 5 quilos de asfalto, tapa um buraquinho. Mas, de propósito, deixa chegar na época da eleição, vira cratera, vai gastar toneladas e gastar muito mais. Mas é a forma da raposa fazer o marketing. Olha, foi aquela raposa que resolveu o problema do buraco. Exatamente, é uma forma de compra de voto. E, geralmente, o executivo manda alguém do time dele, que participa do time dele, para fazer aquela tapa de buraco naquele momento. E, claro, aquele voto ali vai ser comprado. Então, é muito difícil que pessoas novas entrem nesse jogo e mude a regra. Porque, primeiro de tudo, eu preciso mudar a consciência do eleitor. Nós vemos isso acontecer muito, principalmente em bairros mais periféricos, onde existe um percentual maior de pessoas que se iludem dessa forma. O político que faz isto em época de eleição, que começou agora, na verdade, ele deveria perder voto. Porque ele está fazendo uma coisa que é muito mais cara. E, como você sabe, não existe almoço de graça. Nós estamos pagando esta conta. Nós vamos falar sobre isso, mas tem até político aí que passa o ano inteiro, quando vai acontecer a eleição, aí ele volta para a televisão e coloca um programa aí para ajudar o povo. Comendo pastel, né? Arranjando cadeira de rodas e tudo. Isso é um truque incrível. Olha, truque não, né? Porque o truque, ninguém conhece o truque. Isso aí é um artifício. É manjado, mas infelizmente ainda funciona. Tá aqui, olha só, o livro do Celso. Esse aqui, vocês estão vendo aí? Este é o livro do Celso. Agora, Celso, onde é que eu compro o teu livro? É na internet? É nas livrarias? Nas livrarias. Como nós podemos adquirir esse teu livro? Ok, nas livrarias de Manaus. Também você pode entrar em contato comigo, eu creio que o contato deverá estar aparecendo aí. Mas fala aí o teu contato. 9306-9500, pode mandar um WhatsApp. 9306-9500. Isso, e eu informarei para você o lugar mais próximo para que você encontre o livro. E no final do livro, Humberto, a gente aponta algumas saídas também, né? Uma forma de refletir saídas de todo esse imbróglio de que nós nos metemos. As raposas, claro, se organizaram, nos colocaram nesse imbróglio e agora, o que fazer? É igual lá na fazenda, né? Lá na fazenda é eliminar pura e simplesmente. Aqui há a solução também, o indicativo para a solução. Isso, que a gente chega dizendo, olha, pessoal, nós estamos no fundo do poço. Mas a boa notícia é que nós não estamos sozinhos. E tem que parar de cavar, né? Para sair do poço, Exato. A primeira coisa é parar de cavar. E a boa notícia é que não estamos sozinhos. Muita gente, nós todos, o país inteiro está nesse buraco. Então a gente precisa primeiramente ter a noção, né, a consciência do problema. E aí que a gente vem
falando da questão consciência, o tomar consciência do problema. E depois disso, claro, unir, juntar força. Uma vez que eu quebrei estas barreiras e que nós sabemos que o problema é comum e que o voto errado, o voto numa raposa, ele tem consequência para toda a comunidade, não é só para quem vende o voto, é para todos. Tomando consciência desse problema, então eu posso agora pensar numa solução, planejar uma solução e, claro, agir. O nosso problema, às vezes, é que nós não agimos, né? O eleitor, às vezes... E o eleitor tem que entender que ele tem parte nesse problema. O eleitor, às vezes, ele reclama, mas não age. Eu não estou falando só de votar. Votar é uma parte, é importante, não deve ser desprezado. Mas também conhecer, fazer algum esforço. É a famosa frase de Descartes. Penso, logo existo. Se eu não penso, ou se eu penso pouco, eu existo muito pouco. E não posso interferir na realidade. Celso, mas você também escreveu Evangélicos, Política, os limites entre o sagrado e o profano. Está aqui, ó. Aqui o livro que ele também... Dá uma burilada nesse livro para a gente, rapidinho. Este livro, como todos os livros que eu tenho escrito, Humberto, ele vem sempre de uma vivência da... Tem uma ovelhinha aí na capa, né? Uma ovelhinha, mas com focinho de porco. É verdade, é verdade. Então vem de uma vivência, de observação da realidade. E o que eu imaginei? Puxa vida, muitas igrejas estão indo ao contrário, iludidos por lobos em peles de ovelha, que também aparece nesse livro. O caso é o pastor, né? Você já está falando dos pastores. Saga das raposas. O lobo aparece aqui também vestido de ovelha, porque as raposas não dominam sozinhas, viu? Elas têm os porcos que ajudam, tem os lobos, tem os coiotes, tem vários bichos que aparecem no livro e você vai poder entender ao ler. Então, no livro Evangélicos e Política, Humberto, eu traço um paralelo da nação de Israel com a atualidade hoje. A nação de Israel era, digamos ali, uma congregação e vivia sob um sistema teocrático, mas hoje não. Hoje é diferente. E Jesus deixou muito bem expresso isso quando ele esteve aqui entre os homens, né? Na época dele haviam vários partidos, saduceus, fariseus, essênios e vários outros. Mas Jesus, para não perder a autoridade, ele não tomou partido com nenhum deles. E é isso, infelizmente, que está acontecendo com muitas igrejas hoje, principalmente as de linhas pentecostal. Elas se envolvem em disputas partidárias, a própria instituição ou o líder da instituição que a representa, e ao fazer isso ele perde a autoridade. Claro que, fazendo isso, ele não pode mais denunciar o erro, não pode mais denunciar a corrupção. E, às vezes, a gente fala, por isso que eu escrevi o livro, as pessoas entendem errado. Não, é bom que o cristão participe da vida política, que as pessoas boas participem da política, do P maiúsculo, da boa política. Eu falo da instituição, viu, Humberto? Quando a instituição ela participa de disputas partidárias, ela perdeu totalmente a autoridade, não pode mais denunciar o erro, não pode mais denunciar a corrupção, e faz falta no nosso país que instituições tenham autoridade para ajudar a denunciar os maus feitos das raposas. Infelizmente, nós estamos perdendo esse momento que muitas igrejas poderiam ter um papel interessante, crucial, mas infelizmente perderam a autoridade e, claro, dão um mau exemplo. Que legal. Minha gente, então, nas livrarias e também pela internet, ou diretamente através do telefone, que nós estamos mostrando aí para vocês, o telefone do Celso. Celso, os livros me encantaram, né? Parabéns pelo seu trabalho. E um deles é fruto da sua indignação. Me lembrei de uma coisa agora que você falou dos pastores. Certo. Eu quero aqui, ao vivo, para todo mundo, também demonstrar a minha indignação em relação a um pastor. Apareceu um pastor na televisão que eu vi que diz o seguinte: ele mostrou um copo d'água e disse: olha aí, pessoal, você enche um copo d'água, que eu vou já fazer uma bênção especial para você através desse copo d'água. Agora, se você não tiver água, você pode colocar vodka, você pode colocar cachaça, você pode colocar uísque, você pode colocar cerveja aí no copo, que eu vou benzer tudo. Até aí, morreu Neves. A minha indignação é o seguinte: esse pastor não falou no suco da Bíblia, não falou no vinho. Quer dizer, o que houve? O que ele tem contra o vinho? Porque ele falou em água, uísque, cachaça, vodka, Campari, tudo. Mas não colocou lá o suco da Bíblia. E está aqui a minha indignação contra esse pastor. A próxima vez, pastor, se eu for benzer os líquidos, inclua o vinho, tá? Porque o Filho do Homem, você deve ter esquecido, o primeiro milagre do Filho do Homem foi transformar a água em vinho, ou não?
Pronto, feito a mim. O Correto, meu protesto. Então, assim, eu queria terminar só numa nota alegre a nossa entrevista, porque tive um prazer imenso de te entrevistar. Muito obrigado. O prazer foi meu, então, Humberto. E isso aqui cheira a sucesso. Você será sempre um escritor bem-sucedido com esses temas interessantíssimos. Ótimo. Eu te agradeço a todos os telespectadores. Compartilhem e vamos conversar sobre a boa política, porque, afinal de contas, nós temos que sair das arquibancadas, entrar nesse jogo e entrar para valer e da maneira correta. Obrigado, meu caro. Obrigado, Humberto. Obrigado mesmo. Bem, minha gente, por hoje é só. A gente volta agora na próxima segunda-feira, a partir das 17 horas, aqui no seu programa Hora H. Quero agradecer ao Paulo, né, que, mais uma vez, grande trapézio aqui no estúdio, e hoje nós vemos aí as ilustres presenças aqui do Marcelo Figueiredo, um dos mais destacados e talentosos multi-instrumentistas da cidade de Manaus. O cara é fera. Quem quiser vê-lo amanhã à noite lá no Bodega da Vila, ele vai tocar lá a partir das 22 horas. E com ele, a sua amada, maravilhosa, inspiradora, a Nathalie. Nathalie, obrigado, tá? Os dois estavam aqui só de olho na gente. Vocês não estão vendo eles, mas eu estou vendo. Gente, até segunda. Tudo de bom. E lembre-se, abastece teu carro, coloca álcool no teu carro. Mas o álcool que você vai colocar na boca, pega leve, tá? E se você for dirigir, não beba. E se você for beber, não dirija. Parece no Bodega da Vila para ouvir jazz. O melhor jazz do mundo vai estar no Bodega da Vila amanhã a partir das 22 horas. Muito obrigado por tudo. Até segunda.